Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo eu vou dar uma aula a qualquer pessoa que queira se candidatar a governador do estado de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, mas isso vale para outros estados também. E a gente tem aí pessoas que estão aparecendo na direita. Eu quero dizer para essas pessoas o que eu faria. Se elas quiserem uma consultoria, eu posso fazer. Entrem em contato aí, desde que vocês tenham humildade, vocês podem entrar em contato. Bom, vamos supor que eu fosse eleito governador de São Paulo no dia de hoje. O que eu faria? Eu faria muita coisa, né? Algumas delas eu não poderia fazer porque a lei, o aparato burocrático, iria querer me impedir. Eu não teria poder militar para fazer o que eu gostaria de fazer. Se eu pudesse fazer, eu resolveria tudo isso em um dia. Mas como eu não posso fazer, vamos lá. Primeira coisa, eu nunca aumentaria imposto. De maneira nenhuma. Então, essa opção está totalmente descartada, qualquer aumento de imposto. Outra coisa, eu tentaria incessantemente com os deputados a cortarem todos os impostos possíveis, ok? Ah não, isso vai aumentar a dívida, foda-se a dívida, não estou nem aí para a dívida. Se eu pudesse, eu calotearia a dívida, tá? Porque essa dívida não tem que ser paga. Uma pessoa que empresta dinheiro para o governo, qual é a única forma que o governo tem de pagar? É roubando a população. Então isso nem tinha que ser pago, mas ok. Tá? Faria, obviamente, uma auditoria na dívida. Então vamos lá, vamos prestando atenção, tá? Vocês aí que querem ser governadores do estado, entendeu? Seja de São Paulo ou outro aí do Brasil. Aprendam aqui comigo, conosco aqui do canal, porque vocês do canal sabem dessas coisas, né? Mas vamos conversar sobre o assunto, pensar sobre isso. Vamos lá. Outra coisa que eu faria, nunca mais abriria concurso, ou seja, eu diria isso para todo mundo das áreas lá das secretarias, que não haveria mais concurso. Nenhum tipo de concurso público. Não haveria também nenhum aumento a funcionário público, de maneira nenhuma. Ok? Outra coisa, eu demitiria imediatamente todos os comissionados. Outra coisa, eu cortaria o salário de todo mundo que estivesse trabalhando, eu deixaria no mínimo. Tá? Eu botaria esse pessoal para. Se eu pudesse, né? Tudo que eu estou falando aqui é se a lei não me impedisse, se a polícia, entendeu? Por meio do judiciário, e a lei não me impedisse. Eu iria cortar o salário de todo esse pessoal. Quem tivesse lá seriam pessoas que estariam engajadas nesse mesmo propósito que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Então, vamos lá. As estradas seriam privatizadas imediatamente, entendeu? Da maneira que desse. E eu não ia estar preocupado com leilão, com ganhar dinheiro com isso. Eu só passaria para a iniciativa privada imediatamente, ok? Claro, eu faria um aparato para poder fiscalizar a questão de fraude, etc., né? Para o consumidor mesmo fazer isso diretamente. O que mais que eu faria? Questões de meio ambiente. A partir de hoje está proibido na gestão nenhum secretário, ninguém que estiver sob o meu comando poderia nem sequer tocar em fraudes como aquecimento global, efeito estufa, camada de ozônio, gás carbônico, ok? Isso não existe. Eu iria promover o uso do automóvel, que é um instrumento de liberdade do cidadão. Então as pessoas poderiam utilizar como elas quisessem o seu automóvel, tá? A gasolina, diesel, tudo isso, que é uma beleza. É disso que eu gosto. Então, eu iria, questões de lixão, por exemplo, que é um problema, né? O que eu ia fazer para acabar com os lixões? Eu iria pegar o dinheiro que estivesse na minha mão, claro, né? Um governador tem muito dinheiro na mão. O que eu não pudesse devolver para a população de alguma forma, ou seja, não cobrar esse imposto, eu teria que gastar esse dinheiro em algum lugar. Então, como eu iria gastar? Por exemplo, acabando com lixões, esse tipo de coisa, né? O que mais que eu ia fazer? Saneamento básico, eu iria investir pra caramba desse dinheiro que tivesse na minha mão. Eu não ia cobrar um centavo desde que eu possa fazer isso, né? Porque muita coisa está em lei. Eu não ia poder mandar na Assembleia Legislativa. Então, o que tivesse na minha mão, eu ia empregar uma enorme parte em saneamento básico. Outra coisa que eu ia fazer, liberar títulos de propriedade para pessoas em favela, área rural. Eu ia sair liberando título assim sem parar. Pronto, eu ia sair distribuindo propriedade para todo mundo. Por que tem as favelas? Porque, em grande parte, as pessoas não podem cuidar daquilo ali. Porque se elas quiserem vender, elas não vão conseguir o que elas investiram. Então a pessoa nem cuida, por isso que vira uma favela. Ok? As pessoas não se engajam ali para fazer uma rua, capeamento daquilo ali tudo, né? Porque não tem um título do governo. E depois, quando a pessoa for vender, esse título vai ser requerido. E a pessoa não vai ter. O Estado, de propósito, faz isso para manter as pessoas na dependência. Então, eu iria distribuir
título à torto e à direito e estimular as pessoas das favelas, das fazendas a cuidarem do seu sítio, ok? Outra coisa, nomeação de cargos como judiciário, os desembargadores, né, que são nomeados pelo governador. Imediatamente eu iria fazer uma seleção de pessoas totalmente conservadoras, libertárias, para poder entrar nesse cargo, desde que seja possível, né? Tem essa questão aí de lista, aí que esse povo envia lá, mas o que eu pudesse, eu iria fazer dessa maneira. Outra coisa que eu iria fazer, eu ia criar um site a ser divulgado incessantemente no meu governo, com o nome de todos os funcionários públicos do estado, tá? Então, como seria esse site? Teria o nome lá da pessoa, você iria digitar, é um site bem simples, porque a gente sabe que o governo gosta de inventar dificuldade para que o povo se confunda e não consiga, né, nem se informar. Esses sites aí, portais da transparência, tudo é fraude, porque você entra naquele site e não tem como mexer nele. Eles já fazem isso de propósito. Fora o que eles escondem lá, né, que não aparece na remuneração. Eu iria fazer isso. Todo mundo que é funcionário público iria aparecer nesse site. O site não ia ter nada, ia ter uma tela preta, um lugar lá de você escrever o nome da pessoa, com um grande buscador. Eu ia investir nesse buscador. Quando você coloca o nome do funcionário, aparece quanto ele recebeu. Tudo que ele recebeu. Qualquer tipo, não tem desculpa. Entrou no bolso, vai aparecer lá, tá? Esses penduricalhos aí que você sabe, iam aparecer lá. Ok? E se o judiciário não quisesse, eu ia tentar infernizar o judiciário, eu ia denunciar, eu ia falar, ó, eles estão escondendo dinheiro, eu ia fazer uma propaganda enorme nesse sentido. E também, nesse site, teria uma outra coisa, o valor, o nome das pessoas em ordem decrescente de valores recebidos naquele mês. Então, a pessoa que mais ganhou dinheiro no mês, com certeza vai ter gente lá que ganhou R$1 milhão, né? Ia ser o primeiro da lista. E aí a pessoa vai olhando lá, vai diminuindo até a pessoa que recebeu menos. Entendeu? Vai estar o nome lá em ordem decrescente para quem quiser ver, né, quais foram as pessoas que mais receberam do dinheiro das pessoas naquele mês. Tá? Isso que eu faria. Questão de propaganda oficial. Aí, o que eu faria? Né? Se tivesse alguma coisa em lei, que eu tivesse que usar alguma coisa em lei, eu faria o que a lei dissesse, né? Que eu teria que fazer para não ter impeachment, mas imediatamente eu iria acabar com isso também. Claro que eu iria acabar com isso. Né? A TV Cultura, a famosa TV Cultura, é uma das melhores formas de um governador bem intencionado resolver uma série de coisas no estado de São Paulo. As pessoas que são, sei lá, concursadas, ou então que tem algum contrato lá, eu iria de preferência deixar essas pessoas em casa, esse bando de esquerdista e desprezível que fica lá naquele local, eu iria mandar esse pessoal todo para casa, para eles receberem sem trabalhar de preferência, que o prejuízo ia ser muito menor. Né? Então eu faria isso. Agora, o que eu faria na programação diária? Eu iria colocar capitalistas, conservadores, libertários lá, para poder criar conteúdo do interesse deles. Eles iriam decidir o que eles iriam colocar lá. É com eles. Entendeu? Claro, eu ia fazer isso em várias áreas, por exemplo, no jornalismo, na TV Cultura. As notícias seriam todas apresentadas de forma libertária anarcocapitalista, ou seja, a cada socialismo que aparecesse no jornal teria um comentário imediato criticando o socialismo cometido. Tá? O socialismo não ia passar em branco na TV Cultura. A partir daquele dia, isso iria ser desta forma, entendeu? Já ia ser, nossa, maravilhoso. Aí o que mais que eu poderia fazer? Polícia. Como que eu iria lidar com a polícia? Imediatamente, obviamente, eu revogaria qualquer restrição que tenha a ver com essa doença do momento aí. Né? Óbvio, isso aí não precisa nem falar. E o que mais que eu faria? Restrições de empreendedores, questões ambientais, questões aí de regulação. Não, agora as pessoas poderiam fazer as suas negociações por contrato. Fiquem à vontade, o governo não tem nada a ver com isso. Tá? Agora vocês são livres para fazer o que vocês quiserem nesse sentido, desde que vocês não cometam fraude contra um cliente, né? Não ataquem a propriedade alheia. Fiquem tranquilos. Agora sobre a questão da polícia.
Eu iria reunir os comandantes militares da Polícia Civil, etc., secretário de Segurança, e dizer o seguinte: olha, vocês agora têm que combater crimes reais. Crimes fictícios vocês têm que deixar para lá. Não ataquem pessoas que estejam cometendo crimes fictícios, porque eu serei contra vocês. Eu iria passar essa diretriz para um coronel, entendeu? Ia promover ou ia usar os instrumentos burocráticos a meu favor para colocar comandantes que estejam nesse mesmo pensamento. Então, coisas como, por exemplo, o desacato. Eu iria dizer para todos os policiais, dizer para os comandantes, para eles passarem para a tropa, que a partir de hoje não existiria crime de desacato. Ia dizer o seguinte: olha, quem paga as suas coisas é a população. Então, você tem que tratar essa população muito bem, porque ela, entendeu, que paga as coisas do seu dia a dia, entendeu? Então, eu diria isso: se vocês estiverem combatendo crimes reais, o Estado vai ficar a seu favor, o governo vai ficar a seu favor. Agora, se vocês começarem a atacar a população de bem, eu serei contra vocês. Vocês não têm o direito, vocês estão armados e a população não está armada. Então, em uma questão entre vocês e a população, eu vou ficar do lado da população. Então, as questões aí disciplinares, né, que podem ir para cima de vocês, eu serei contra vocês. Então, fiquem espertos. Isso que eu diria para os comandantes militares, para eles passarem isso para a tropa. Né? O que mais que eu faria? Questões de propriedade intelectual, que é o que eu sempre falo no canal, eu ia falar para a polícia deixar isso para lá. Questões de carteira de motorista, ficar incomodando os outros no trânsito, isso também ficaria para lá. Questões de radar, né? Eu também iria tentar abolir isso, entendeu? O máximo possível. Ia fazer contratos para que as estradas pudessem ser duplicadas, né? O que mais que eu poderia fazer como governador de São Paulo? Tem uma coisa muito interessante também. Eu ia criar um site com nomes de homicidas, entendeu? Se uma pessoa cometeu um crime injustificável, assim, por ele e pra gente, essa pessoa iria para um site e as pessoas poderiam consultar o nome dele lá. Quando você abre o site, você vê que essa pessoa cometeu um crime, então você poderia se defender. Seria um site bem sóbrio também. Muito bom das pessoas acessarem e verem. O que mais que eu poderia fazer como governador de São Paulo? Questões de transporte, mobilidade urbana. Isso está muito ligado ao prefeito, mas eu tentaria fazer também contatos com os prefeitos para que eles liberassem coisas como patinete, esses mecanismos agora que tem de carro voador, né? Tem uns testes aí que o pessoal está testando um equipamento que voa, entendeu? Essas mochilas, qualquer equipamento novo, qualquer nova tecnologia que surgisse no mundo, eu tentaria estimular isso no Brasil, entendeu? Questões de drones para fazer entrega, tudo isso eu iria estimular. Esses supermercados que atendem também com ele lá, o cliente entra, não tem que ter funcionário, já está ótimo, entendeu? O que mais que eu faria? Eu tentaria diminuir o Estado de todas as maneiras e iria, claro, ter que ter também comigo o pessoal da Câmara Legislativa, né? E como que eu iria fazer para esse pessoal? Olha, eu iria, de certa forma, pagar propina para esse pessoal, não em dinheiro, né? Porque eu seria preso se eu fizesse isso. Mas eu iria distribuir cargos, mas dizer o seguinte: ó, você vai ficar nesse cargo, vota a meu favor para diminuir o Estado, para deixar a população livre, que vocês vão ganhar alguma coisa com isso. Porque a outra opção seria metralhar os deputados da Assembleia Legislativa. Isso eu não ia poder fazer. Então, a única opção que sobra, convencimento também não existe. Só um otário da pior espécie pode acreditar em convencimento desse tipo de gente. Então, eu iria fazer isso, a propina legal. Eu ia dar cargo para essa raça, para eles irem lá, ficarem tranquilos, lá colocar um monte de gente, gente deles lá, correligionários, etc. E eu iria ter o voto deles na Assembleia Legislativa, entendeu? Só que essas pessoas que fossem para lá não iam mandar nada, eles só iam receber salário e ficar dormindo o dia todo lá. E eu podia levar umas prostitutas para lá, para transar, não incomodando o povo, não atrapalhando a vida do cidadão de bem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não estou nem aí para isso, entendeu? Se tiverem que até receber um pouquinho, nossa, ia sair muito lucrativo
para a população. Então, para começar, isso aí, a outra coisa que eu ia fazer, questões de pichadores, né? Claro que está ligado a prefeito, mas eu iria fazer convênios nesse sentido. Pichador, som alto, ia ser pesadamente coibido. De todas as formas, pela polícia, pelo judiciário, de todas as formas que eu visse que desse. Questões também de flanelinha, esse tipo de coisa seria inaceitável, ok? Então, para começar, são essas coisas aí, tá? Olha como é que seria legal, né? Então, pois é. Quando essas pessoas ficam aí fazendo campanha, eles não falam nada que presta. Agora, aqui nesse vídeo de 15 minutos, eu falei todas essas coisas, entendeu? Que são muito mais importantes e tem muito mais a ver com a vida do cidadão do que esse monte de frescura mentirosa que esses pilantras ficam fazendo aí em campanha eleitoral. Para esse vídeo é isso. Ah, e obviamente eu iria implantar o homeschooling no estado, de forma totalmente privada e gratuita. Eu não iria investir nenhum centavo em educação, zero. A partir desse momento, cada um vai poder educar a si mesmo com o smartphone, tá? Eu ia incentivar as pessoas a agradecerem os cientistas que deram para elas o smartphone, para elas poderem usar isso, usar a internet, para que elas pudessem aprender à vontade. Não iria ter da minha parte mais educação. Claro que, pela questão da lei, eu iria manter a educação, mas no que tivesse na minha mão eu não investiria um centavo em nada relacionado a isso. Não enviaria dinheiro nenhum para a escola, não aumentaria salário de professor, não contrataria professor nenhum, nada. A saúde é uma coisa que tem que ter atenção, porque existem pessoas lá que foram roubadas pelo Estado, então essas pessoas estão lá na cama. Então eu teria que ver como eu administraria isso. O dinheiro que é enviado por uma questão de lei iria continuar a ser enviado, mas eu iria desregular a saúde. Questões de fundo de previdências também seria totalmente privatizado, cada um faria a sua, eu não iria cooperar em nada, ok? Então seria dessa forma. E uma forma que eu teria também de incentivar, entre aspas, os deputados a cooperarem comigo é que eu iria expor diariamente em todos os canais de mídia possíveis o nome daquele deputado que votasse contra o povo. Então, o deputado que quisesse aumentar imposto, o nome dele ia aparecer lá. Eu ia usar todo o peso do executivo estadual contra esses deputados, divulgando o nome deles, nome da mulher deles, endereço deles, divulgar tudo deles, entendeu? Usar todo o dinheiro que eu tenho contra eles, entendeu? De forma a não cometer crime. Eu ia ter também uma assessoria para verificar se nenhum crime seria cometido. Mas o Estado, numa gestão dessa, seria completamente diferente, não teria o tamanho que tem. Então, até para cometer um crime, alguma coisa de corrupção, que geralmente é utilizada para poder acontecer o impeachment, não teria tanta chance para isso, né? Então, é bastante interessante essa ideia. Para esse vídeo é isso.